tivesse dois ou mais reunidos, ele está presente. Tem mais de duas pessoas, irmão. Apóstolo Paulo vai descrever que é por fé e não por vista. Eu gosto muito de lembrar isso em todos os cultos. Se você entrar por essas portas e não crer que o Filho unigênito do Senhor, do Deus Altíssimo está aqui, que Ele pode transformar a sua vida, você vai entrar e vai sair da mesma forma. Agora, se você entrar, tiver fé, deixar a palavra de Deus falar no seu coração, vidas estão transformadas. Jesus, certa vez, ele vai citar uma palavra. E ele fala que quando o semeador semeia a semente, as aves do céu que simbolizam Satanás, tenta arrancar essa semente. Porque se a semente cair, a semente brota. E se a semente brotar, ela vai crescer. E se ela crescer, a tendência é um dia dar fruto. Se a palavra cair no seu coração, ela brotar, vai dar fruto. E é por isso que Satanás tenta arrancar todos os dias. Você pode ver que todos os cultos é batalha para estar aqui. É batalha contra si mesmo, é batalha no mundo espiritual. Quantos acharam? Diga amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Que vai dizer assim no seu capítulo 27, 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso e escolher um povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual querer que vós solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E entrando ele, assentando ao tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre nessa questão desse justo, porque do sonho muito sofri por causa dele. Ainda de pé, tira a cabeça. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, fiel, verdadeiro, eu te glorifico, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de viver, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa, Senhor. Deus, mais uma vez eu te peço, Deus, sinta vontade, a casa é sua, Senhor. Apenas, Pai, que é o seu instrumento, Senhor. Mais uma vez te peço capacidade, Senhor, para transmitir a tua igreja, Senhor, o teu povo, aquilo que o Senhor mesmo acendeu no meu coração. Então eu te peço, Senhor, Espírito Santo, fica no nosso meio para fazer coisas grandes, para fazer conforme a tua vontade nesta noite. Prepara o coração da tua igreja, Senhor, para receber a palavra a qual o Senhor mesmo inspirou em meu coração. E a noiva senta aplaudindo o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. É impossível no culto de Santa Ceia, a qual nós vamos fazer menção do nosso Salvador, não lembrar de Jesus, não lembrar da cruz, não lembrar do sacrifício, não lembrar do perdão que foi nos oferecido. Ao abrir o texto e a pedir ao Senhor uma palavra, esse texto no capítulo 27 de Mateus veio ao meu coração. E estudando o texto, algo lindo eu entendi. Bem sabemos, irmãos, que tudo que existe foi criado pelo nosso Deus Altíssimo. No livro de Gênesis, vamos ver o nosso Senhor Deus criar animais, fazer separação entre porções secas e água, fazer divisões entre água salgada e água doce, peixe que só vive na água doce, peixe que só vive na água salgada, tudo com a sua perfeição, criar as cores, criar os cheiros, criar semente que pode ser degustada, pode ser servir de alimento para o ser humano. E Deus vai criar agora a sua obra. Vai criar qual obra dessa? O homem. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e coloca no jardim do Éden. E logo depois de alguns dias, Deus cria a mulher. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia vai descrever que toda tarde Deus ia ter com o homem. Quem é pai vai entender o que eu estou falando.
A minha filha, eu tenho um casalzinho de filho, a Milena e o Felipe, ela é de 7 e ele de 4 aninhos. E eu tenho um hábito de todos os dias, quando a minha filha chega da escola, minha esposa está ali, não me deixa mentir. Primeira coisa que eu olho para ela, eu falo, você está bem, minha filha? Ela falou, como é que foi o seu dia? Conta para o pai o que você fez na escola. Conta para mim o que você aprendeu. E quando ela começa a falar para mim o que ela aprendeu, eu me encho de orgulho. Eu tenho prazer de ouvir ela conversar comigo e falar o que ela fez no dia dela. Quem é pai sabe. E qual é o pai que não tem desejo de estar na presença do teu filho? Direto a gente paga uma pessoa para tomar conta dos nossos filhos. E quando eu estou sozinho, às vezes eu mando mensagem para minha esposa e falo, Jerry, avisa ela que eu vou buscar o menino, que eu quero ficar sozinho. Deus era semelhante. Deus criou o homem, a sua obra-prima, com as mãos, soprou no teu narina um fôlego divino, e te deu ele uma ordem de lavar a terra, de nomear os animais. E todo dia no crepúsculo da tarde, Deus ele vinha ter com o homem. A voz de Deus soava no jardim, Adão. E Adão todo dia se manifestava assim, Senhor. Vamos conversar, Adão? Adão vinha conversar com o Senhor para abençoando ele. E Adão contava tudo que ele tinha feito no dia. A Bíblia não vai estimular tempo, mas vai descrever que um certo dia, a voz de Deus soa dentro do jardim. Adão! E Adão já não responde mais. A Bíblia descreve que Deus vai, onde está, Adão? E em silêncio. Quando ele se manifesta, fala, Senhor, tive vergonha. Estava nu, Deus comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual te ordenei. Todos vós conheceis a história. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Por causa do pecado, a comunhão, a facilidade que o homem tinha de chegar a Deus já não teria mais. Por causa do pecado, agora algo começa a brotar no homem. O que é, presbítero? É o pecado. Então aquilo que era santo, puro, se torna agora pecador. E a Bíblia descreve que alguma coisa que Deus não suporta é o pecado. Porque Isaías descreve que o pecado ele faz inimizade, ele faz uma divisão entre o homem e Deus, impossibilita o homem de ouvir e ver. O homem é lançado para fora do jardim. E para que ele não viesse voltar mais para o jardim, foi botado espada, um querubim, um anjo com uma espada fratejante, que impedia o homem de retornar para casa. Que impedia o homem de voltar do caminho. Pela diz